Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui, agradecendo a todos aqueles que se são inscritos no nosso canal. A nossa vontade, o nosso desejo é exatamente levar a palavra de Deus, trazendo edificação para a sua vida, no nome poderoso de Jesus. Se você gostar da reflexão, você curte, você se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas mais, para que possamos chegar ao maior número possível de pessoas com a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe neste dia, no nome de Jesus. Quero convidar para lermos um texto da palavra de Deus, que está em São Mateus capítulo 4, versículo de número 10, a parte final, a parte B, que diz assim: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Amados, quero falar sobre adoração. A primeira expressão na Bíblia de adoração encontramos na oferta trazida no capítulo 4 de Gênesis por Caim e Abel. Primeiro culto registrado na Bíblia. Culto este que um foi aceito, o outro foi rejeitado. E a última expressão na Bíblia a respeito de adoração nós encontramos em Apocalipse capítulo 22, versículo 9. As palavras do anjo, quando diz para o apóstolo João: adora a Deus. Entre a primeira expressão e a última, nós vamos encontrar, meus irmãos, inúmeros cultos, inúmeras situações em que adoraram a Deus, sendo tais cultos agradáveis a Deus, aceitos ou rejeitados por Deus. Então nós encontramos, meus irmãos, algumas coisas muito importantes a respeito disto. Pelo menos existem várias razões, mas eu vou enumerar pelo menos 4 razões pela qual nós devemos adorar a Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus se deu a conhecer, se deu a revelar na pessoa de Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? É Deus conosco, Emanuel. Portanto, a primeira razão, meus irmãos, pela qual nós devemos adorar a Deus, é porque, meus irmãos, Ele manda, é um mandamento, é uma ordem: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E nós vemos a palavra do anjo lá no final, na última expressão sobre adoração, quando João viu o anjo, uma beleza, um esplendor extraordinário, né? E se prostra, o anjo diz: não faça tal coisa, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aí está, meus irmãos, a primeira razão é que nós, bendito seja Deus, aleluia, recebemos o mandamento de adorar a Deus. O segundo, meus irmãos, devemos adorar porque Deus merece. Deus merece a nossa adoração. Ninguém, nenhuma outra pessoa merece receber adoração, somente Deus. Glória ao nome de Jesus. E nós encontramos, meus amados, devemos adorar porque Ele é o nosso Criador, é o nosso dono, é o nosso Salvador, é o nosso provedor, né? É o nosso protetor, louvado seja o nome de Jesus. Então devemos adorar a Ele por todas essas razões. Nós devemos adorar a Deus não somente porque Ele é o nosso Criador, mas também Ele é o nosso dono. Nós fomos comprados por Deus. Amém? Fomos comprados pelo Senhor, louvado seja Deus. E já que nós fomos comprados pelo Senhor, meus amados, nós, aleluia, devemos adorar a Ele. O segundo ponto, meus irmãos, é exatamente, o terceiro ponto, meus irmãos, é que a adoração tem um efeito corretivo, edificante na nossa vida. Enquanto nós estamos adorando a Deus, amados, o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar em nossa vida e mostrar em nós, meus irmãos, o que precisa ser mudado, né? Mostrar nossas debilidades. Você lembra do profeta Isaías, quando ele tem a visão de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele, meus irmãos,
de imediato viu a sua verdadeira realidade, não é? Ele disse, ai de mim que estou perecendo, sou um homem de lábios impuros, né? Ele vê a sua situação. Quando nós adoramos, o Espírito Santo trabalha em nós e nos faz sentir a necessidade de sermos parecidos com Cristo. E aí entra o processo da santificação, né? O Espírito Santo vai exatamente trabalhando nas nossas vidas para nos trazer edificação. Então, enquanto nós adoramos, somos edificados. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto ponto, meus irmãos, é que quando nós adoramos, meus irmãos, nós estamos cumprindo o requisito exatamente, não é? Requerido por Deus, e o Espírito Santo enche a nossa vida, enche a nossa vida. Louvado seja Deus. Um crente que tem uma vida de adoração é um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, esses são os requisitos, não é? Numa igreja, meus irmãos, em todas as suas funções, existem pelo menos algumas funções básicas no Novo Testamento, né? Que uma igreja que adora tem, bendito seja Deus, né? Nós podemos ver, por exemplo, meus irmãos, o que deve ter no contexto de uma igreja adoradora. Deve ter o que nós chamamos de querigma, que é o quê? A pregação da palavra de Deus. Um crente que adora, ele está, meus irmãos, aberto a ouvir a palavra de Deus. Ele escuta a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, não é? A segunda coisa que deve existir, né, é o que chamamos de didascalia, que é o que, pastor? É o ensino da palavra de Deus. Aleluia. Um crente que adora a Deus, ele ama ouvir um estudo da palavra de Deus. Ele se deleita na lei do Senhor, ele se alimenta, ele anela. Bendito seja Deus, né? O terceiro, meus irmãos, ponto, é exatamente a comunhão, que nós chamamos de koinonia. Um crente que tem uma vida de adoração, ele busca estar em comunhão com Deus, em comunhão com os santos. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele é um crente que tem comunhão. Depois, aleluia, nós encontramos, meus irmãos, um crente que adora é um crente que serve. O que nós chamamos, meus irmãos, de diaconia. Servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Servir ao Senhor com alegria, porque foi Ele que nos chamou para, aleluia, para isto. Bendito seja Deus. Então, um crente adorador, ele serve, ele tem prazer em servir. E servimos a Deus, meus irmãos, quando servimos ao próximo. Servimos a Deus quando servimos à igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é o que fomos chamados, aleluia, para fazer, né? O que nós encontramos ainda, meus irmãos, é exatamente a adoração, né? Que nós chamamos proscunia, né? No original, a adoração. Qual é o mais importante, pastor? O mais importante é a pregação, é o ensino, é a comunhão, é o trabalho ou é a adoração? Queridos, o meu entendimento, o mais importante é a adoração. Porque quando nós adoramos a Deus, nós pregamos. Um crente que é um verdadeiro adorador, ele prega a palavra de Deus. Um crente que é um verdadeiro adorador, ele ama o ensino da palavra de Deus. Um crente que é um verdadeiro adorador, ele tem comunhão. Ele tem comunhão com a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Um crente que é um adorador, meus amados, ele, aleluia, trabalha, ajuda, faz algo na obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que eu digo que a adoração é o carro-chefe, tudo parte da adoração. Quando nós entendemos que tudo quanto nós fazemos para Deus é um ato de adoração, aleluia, nós vemos que o culto não se resume a 2 horas em um templo, senão que o culto é contínuo. O culto, aleluia, é intenso. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso é importante fazermos uma avaliação da nossa adoração,
do nosso culto ao Senhor, do que estamos ofertando a Deus. Bendito seja o nome de Jesus, porque Deus, aleluia, requer de cada um de nós que tenhamos uma vida, meus queridos, de plena adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Em uma oportunidade, um jovem pregador me disse: eu amo pregar a palavra de Deus. Eu disse: que bom, mas somente por isto que você prega? Ele disse: é porque eu amo. Eu disse: tá certo, eu prego porque amo, mas prego porque ao pregar eu estou adorando o meu Deus. Quando eu prego aos outros, eu estou adorando o meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo quanto faço é para a glória de Deus, né? A Bíblia diz: tudo quanto façais por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graça a Deus Pai. Que na sua vida, aleluia, a vida de adoração, aleluia, esteja, meus irmãos, em primeiro lugar. E deixe Deus encher todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.